Bem-vindos ao podcast Educação do Esperançar, com os professores Leonardo de Andrade e Ian Matos. Ajude o Esperançar a crescer e o podcast a melhorar, contribuindo com o nosso financiamento coletivo na plataforma Apoie-se ou pelo Pix em coletivoesperançar@gmail.com. Hoje, infelizmente, o professor Ian Matos não pode estar presente, então estarei eu aqui dialogando sobre educação. E hoje o papo é sobre as perspectivas educacionais no município de Pelotas, a questão dos assistentes sociais e psicólogos na escola. Eu vou estar recebendo com a gente a professora e vereadora Fernanda Miranda, vereadora do PSOL, aqui na cidade de Pelotas. Fernanda, muito obrigado por aceitar o convite para o podcast, por participar, né? Uma camarada que está sempre aí na luta, cada vez mais. Vou passar a palavra para a Fernanda se apresentar e conversar um pouquinho com vocês agora. Muito obrigada, né, por vocês me convidarem para esse espaço, tu, Léo, né, e o Ian, que infelizmente hoje não pôde estar aqui com a gente, mas que certamente está sempre aí fazendo um trabalho maravilhoso na área da educação, a educação crítica, emancipatória, né, para a luta pela educação democrática. E o Esperançar, né, esse projeto tão bonito que vocês estão tocando e que tem feito, né, reverberado aí em vários espaços, fazendo a gente pensar na educação, né? Eu sou professora também, sou formada pela Universidade Federal de Pelotas, no curso de espanhol, né, pós-graduada em linguística aplicada. Sou, né, fiz magistério antes, por isso que eu consigo, né, eu sou alfabetizadora, então, né, mas tudo auxiliou para eu poder alfabetizar, né, os alunos, e para trabalhar com alfabetização, na verdade, né, e estou hoje no cargo de vereador, estou nesse espaço também, e a nossa pauta, uma das nossas pautas principais é a educação, né. A gente vê aí vários ataques, vários retrocessos, né, que a gente tem visto não só a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, e tantas lutas que a gente tem que tocar, que infelizmente estão impactando não só essa geração, mas as próximas gerações também vão estar impactadas. Obrigada pelo espaço, Léo. Perfeito. Eu costumo sempre dizer nas redes sociais que a Fernanda é a vereadora dos professores, por conta da luta que tem, né, com a classe trabalhadora dos professores. Conheci o trabalho da Fernanda, só dando uma curiosidade para o pessoal, denunciando as escolas do município, né, aquela campanha que o município de Pelotas fez das escolas abertas, das escolas lindas e perfeitas, e ela estava lá mostrando as outras escolas de periferia que não eram lindas, que não eram perfeitas, que não estavam consertadas e que, convenientemente, o governo municipal decidiu esquecer, né, de que elas existiam assim. E, desde então, né, só me somei à luta também, só vejo a Fernanda trabalhar na defesa da educação pública, nas questões relativas à educação no município e fazer uma defesa fortíssima pelos nossos direitos. Então, Fernanda, eu vou começar com uma braba, tá? Que a gente dividiu também em uma audiência pública, que é a questão da Lei 13.935 de 2019, né, que traz a questão dos serviços de psicologia e serviço social nas escolas, né? Uma lei muito importante, né, aprovada já há 3 anos aí, e que a gente sente que não tem correspondido à realidade concreta. Porque nós sabemos o quão complexo é o papel da escola hoje, né? Nós falamos isso lá naquela audiência. Quem quiser assistir, ela está disponível aí lá na TV Câmara, no Facebook. Nós falamos o quão complexo é o papel da escola de precisar abarcar a múltipla realidade da classe trabalhadora, de crianças com fome, de crianças com problemas psicológicos, né? Agora, depois da pandemia, então, a gente teve um aumento nos casos de ansiedade, nos casos de depressão, nos casos de bullying dentro da escola, a gente tem cada vez mais essa situação intensa. O que eu queria perguntar era que a gente sabe que essa lei não tem sido implementada, né? Como é que está a situação, Fernanda, depois do envio do abaixo-assinado, depois dessa discussão? Pois então, né, Léo, a gente teve todo um trabalho dentro da Câmara, nós fizemos um projeto de lei autorizativo para chamar a atenção dessa legislação, que é uma legislação que já deveria estar sendo implementada desde 2020, e que, infelizmente, nós não vimos nenhum movimento, né, 2020 veio a pandemia, a gente não viu nenhum movimento, nem 2020, nem 2021.
Chegou 2022 e a gente disse, essa lei precisa ser implementada, vamos fazer um projeto autorizativo com o intuito de chamar a atenção, né? Porque a gente sabe, projetos autorizativos, eles ficam só no papel, mas eles muitas vezes provocam. A gente já fez outros projetos autorizativos na Câmara que provocaram a prefeitura e que a gente conseguiu, né, vitórias a partir disso. Então, a gente fez novamente, mobilizou as pessoas estavam atentas né, a essa situação. A própria comunidade escolar querendo muito, né, psicólogos e assistentes sociais, por entender o papel desses profissionais dentro das instituições de ensino, né, porque são profissionais que vão atuar, né, no campo da assistência social, da psicologia, que não é algo de olhar para cada caso, né, porque não teria como dar conta de todos os casos que chegam na escola, mas também de poder encaminhar para o serviço, de poder fazer um trabalho na própria comunidade, de fazer um trabalho com os professores que estão esgotados, com os alunos, que muitos estão tendo muitas dificuldades, né, de estar junto ali com os colegas, de estar na escola. A gente ficou aí 2 anos praticamente sem os alunos sem ir para o colégio, sem ter sem ter convivência, né? Sem ter essa rotina, isso tudo muda. E fora os problemas que foram agravados, né? Porque a gente já tinha uns índices bastante altos, né? A gente está no Setembro Amarelo agora, se fala muito na questão da saúde mental. A gente já tinha índices muito grandes, né, de alunos na rede com dificuldades, com, né, estados de depressão, né, principalmente adolescentes. E agora, depois da pandemia, com esse retorno, a gente tem um número muito maior de crianças, né, adolescentes, de alunos em estado de vulnerabilidade também social. Então, assim, são profissionais muito importantes. A gente fez a lei e, infelizmente, ela foi rejeitada pela maioria dos vereadores. Depois a gente fez vários movimentos do abaixo-assinado para que, né, a gente já estava fazendo, inclusive, para que, né, para que a gente tivesse a implementação. E nós tivemos uma reunião a semana retrasada na Secretaria de Educação com a secretária para falar sobre a lei, como está se dando essa implementação. E aí tem um plano, né, pelo município. Nós temos aí 5 psicólogos e 5 assistentes sociais que estão fazendo, né, essa implementação nas escolas, mas são poucas, né? Imagina, a gente tem aí quase 100 escolas municipais, né? E a gente precisa de uma atenção especial para isso. Não dá para 5 psicólogos, 5 assistentes sociais tentar fazer um serviço que não tem condições de se fazer com esse número de profissionais, né? Imagina toda a demanda da educação para essas pessoas tentarem pensar em projetos. O que a secretária nos coloca que a gente tem que ir mostrando para a gestão, olha, isso tem cabimento, né? Mostrando para a gestão que há necessidade de contratar esses profissionais, porque aí esses profissionais eles acabam sendo pagos pelo próprio Fundeb, né? Que é dali que sai. Só que o Fundeb em Pelotas ele já paga a maioria do recurso do Fundeb é usado para pagamento de profissionais e a prefeitura ainda tem que tirar dinheiro da educação, que é destinado para a educação, para pagar. Então, imagina, como que a gente vai, né? Não está explícito que é necessário esses profissionais, não existe uma lei federal que precisa ser cumprida, então a gente precisa desses profissionais realmente atuando nas escolas, não é um faz de conta, é realmente profissionais ali atendendo, né, essa demanda específica que é da comunidade escolar, que é da educação, que é um trabalho pedagógico que precisa ser feito junto com esses profissionais que estão lá na ponta e projetos, né? Não é né, algum profissional vai pensar e a escola vai fazer. Não, esses profissionais têm que estar ali. E 5 de cada um deles para dar conta de todo o universo que é a educação municipal é pouquíssimo, né? Mas já deu uma caminhada, né? Já deu um passo ao menos, porque não tinha nada, né, até então, a gente não tinha nenhuma resposta. A gente espera, de fato, que a gente consiga, né, Léo, que essa lei seja implementada e que de fato as escolas possam ter também esse apoio, porque está demais, né, educação, as escolas superlotadas, falta de material, falta de profissionais, né, as crianças que precisam de um atendimento especializado, elas não estão tendo esses profissionais como cuidadores, como professores auxiliares, e aí não tem também esses outros profissionais que são de extrema importância, né, a gente vai seguir
nessa luta, vamos seguir ali, vamos já também ver com o Conselho de Psicologia, Conselho do Serviço Social, para a gente ver se, através desses contatos, eles também conseguem fazer com que a prefeitura tire do papel aquilo que é uma lei federal, né? E que é para ontem, não dá para esperar mais sobre isso. E o discurso é muito bizarro, porque é a pessoa dizer que tem que mostrar se vai ter necessidade disso, como se a gente não tivesse pesquisas científicas, Pois é. pesquisas importantes de universidades federais já apontando a importância, né, disso na escola. Agora, recentemente mesmo, eu li uma matéria da BBC apontando o aumento desses casos, né, aumento. Mas, bem, então, a gente tem outra questão para discutir, que foi bem de última hora, sim, que foi um decreto publicado ontem aqui no município de Pelotas, né, decreto 6.640, que dispõe sobre critérios técnicos de mérito e de desempenho e sobre a participação da comunidade escolar para provimento da função de diretor escolar nas unidades de ensino, né? A ideia é que os gestores das escolas públicas municipais de educação básica deverão ser selecionados e indicados pelo poder executivo. Um decreto feito meio de supetão, assim parece, e que tomou a comunidade escolar aqui na cidade um pouco de assalto, deixou o pessoal empolvorosa. Vocês querem falar um pouco sobre, Fernando? Pois então, estou desde de manhã, né, o pessoal me mandando mensagens, falando, né, sobre essa situação, porque o que acontece na lei federal que foi aprovada, né, dos recursos do Fundeb, fala ali sobre a necessidade para receber um recurso, da necessidade de ter de os gestores terem esse curso, né, de gestão escolar, de poder ter, né, esse curso mínimo para poder estarem na gestão das unidades escolares, né? E o que acontece? Diz ali na lei, eu vou ter que dar uma olhada melhor, assim, porque como esse decreto eu fiquei sabendo agora, na verdade eu estou desde de manhã, porque mudou a grade curricular também. Sim. Então, além da grade curricular, tem o decreto, né? Aí o decreto fala ali na necessidade desses gestores, né, das pessoas que tiverem interesse em ser direção, né, da direção da escola, terem que fazer um determinado curso, mas quem vai escolher, né, a comunidade escolar vai ser consultada, e não se fala exatamente como que vai ser essa consulta, vão ver quem é que está apto a votar e tal, não se sabe como é que vai ser feito, né, isso, e depois quem escolhe de fato vai ser a prefeitura. Então, assim, ó, para nós nos chega isso como uma intervenção direta, como uma, né, quebra de todo e qualquer tipo de participação, de autonomia da escola em si, né, de escolher os seus gestores, de poder trabalhar junto com eles, de poder a participação, né, garantir a participação da comunidade escolar na escolha dos gestores e na construção, né, dessa escola. E, infelizmente, imagina, se é uma escola, vamos supor que eu volte para a sala de aula, dou um exemplo meu, sou professora da rede municipal, volto para a sala de aula depois que acaba o mandato de vereadora, decido ser, né, concorrer ao cargo de diretora na escola que eu dou aula. Se é uma gestão do PSDB, será que o PSDB vai me indicar? Tenho dúvidas, duvido que me indique, na real. E eu acho que na verdade, isso que se quer, que se tenha sempre na mão toda a gestão das escolas, porque é muito fácil, né, que gestões que vão ser interventoras possam, né, fazer aquilo que reza a cartilha do governo. Quem é que vai querer ir contra para perder o seu cargo, né? É difícil. E hoje a gente tem aí vários diretores, várias diretoras que estão sempre na luta, que se colocam sempre, né, se posicionam frente a esses governos e se posicionam muitos deles contra. Como é que vai ser com esses gestores, né? Então, para nós, né, que somos professores, eu sou mãe de aluno da rede pública, isso para nós chega de uma forma muito, muito antidemocrática, né? O pessoal tem falado e a gente sempre fala, a prefeita tem uma camiseta que fala em democracia, né? Só que essa democracia que ela está estampada ali na camiseta e que ela tem promovido em Pelotas não é a democracia que nós entendemos, né? A gente quer uma democracia direta, nós queremos participação das pessoas, que as pessoas, né, principalmente falando da educação, né, a forma mais democrática é com que as pessoas possam fazer participar desses processos, né,
da gestão, participar de que escolher minimamente, o mínimo é isso, escolher quem a gente quer para estar à frente da nossa escola, e é isso que está se tirando hoje em Pelotas, infelizmente, né? Então, é um retrocesso gigante, fora a questão do regimento da matriz curricular, né, Léo? Que eu não sei se tu ficou sabendo, mas eles estão mudando. Praticamente o mesmo que foi feito no estado está se trazendo para o município. Então, tirando espanhol, né? Vai ficar só o inglês nas séries finais ali. Os professores tendo que ou escolhem dar aula de projeto de vida, né? Ou de empreendedorismo. Então, assim, o que é esse projeto de vida? Ninguém sabe. Empreendedorismo, né? A gente sabe muito bem qual é a lógica, e se o professor não quiser, por exemplo, o professor de história, que vai ter né? Vou dar um exemplo, sei lá, de geografia, que provavelmente vai ter a matriz curricular, né? Que vai ter o número de aulas diminuído. Ele vai ficar com mais carga horária nas escolas. Então, ou ele escolhe dar esses componentes curriculares que eles nem sabem o que é, ou eles vão ficar em várias escolas trabalhando, porque são professores que já têm uma carga horária menor por turma, eles pegam mais turmas e ficam com menos carga horária em cada turma, vai diminuir ainda, e eles vão ter que catar escola para trabalhar, se não quiserem trabalhar com esses componentes curriculares que a gente não sabe nem o que vai ser. Mas dentro da lógica do PSDB, é óbvio, né? É aquela coisa, a meritocracia, né? O empreendedorismo vamos lá, vocês, né? Cada um é um CNPJ, né? Que é isso mesmo que eles querem, que as pessoas não têm direito a nada, que sejam exploradas. E é isso que, infelizmente, a gente está vendo na educação pública, né? Eu lamento muito e estou lutando muito, a gente luta muito, né, Léo? Para que a gente tenha uma educação pública de qualidade para os nossos filhos. Tem um filho pequeno, tu sabe o que é, né? O meu filho está no 3º ano do ensino fundamental e eu quero que ele tenha acesso a uma educação crítica, que realmente faça com que ele se emancipe, com que ele transforme esse mundo, porque o modelo que a gente vive não é um modelo que nos traga felicidade, que nos traga, de fato, né, enfim, né, que a gente possa reproduzir a vida. A gente reproduz aí a lógica do mercado, a exploração. A gente não tem o prazer do trabalho, né, de poder trabalhar em algo que a gente realmente quer. As pessoas não estão tendo nenhum tipo de acesso ao trabalho. Tem pessoas que estão se formando na universidade, estão trabalhando em serviços precários porque não tem, porque é isso que é dado, é isso que é ofertado e é isso que, infelizmente, a gente está vendo na educação, né? Fazer os alunos não fazerem a crítica, só obedecerem e acharem que aquele modelo é o modelo correto, né? A gente precisa ir, a gente tem que, olha, lutar muito, né? A gente achava que a escola sem partido, ela não daria frutos, tá aí, né? Os frutos da escola sem partido, que muita gente achava, né? Porque a gente sabia que a luta era muito mais que a lei, né? E é isso, né? A escola sem partido mostrando que sim, existe uma ideologia que está dentro dessas instituições e que está muito bem demarcada, cada vez mais escancarada, né? Qual é a lógica que se quer formar ali dos cidadãos. Então, é bastante complicado. Mais uma luta que a gente tem aqui em Pelotas também. Dizia o Darcy Ribeiro, né, Fernanda, que a crise na educação não é crise, é projeto. Uma frase muito boa. Exatamente. Mas Exatamente. A frase nunca foi tão atual. Oi? Nunca foi tão atual, né? Um projeto escancarado, né? Não tem nem vergonha de... Tirou filosofia, tirou todos, né? Diminui a carga horária daqueles componentes que eles acreditam que, né? Não são necessários para essa lógica de mercado que a gente vive. Então, é só isso. Aprende o mínimo só para, né? Ter a força de trabalho aí para poder ser explorada. Não é fácil. Sim. Eu vou aproveitar o gancho dessa questão das perspectivas educacionais, né? E falar sobre educação no Estado, né? Porque para quem nos acompanha, aqui saber, a Fernanda Miranda também é candidata atualmente a deputada estadual. Então esperamos que, né, logo ela seja deputada estadual também. Sendo assim, né, caso eleita, você vai ter muitos desafios lá pela frente, desafios que a gente já conversou antes, né, desafios que a gente já falou sobre, que a gente já elaborou uma estrutura de ideias assim. E nesse geral, você falou um pouco relativo ao Estado,
mas como é que você está tendo as perspectivas de educação para o Estado, para o Brasil, as perspectivas para o futuro, assim, e como que a gente pode mudar a situação do Rio Grande do Sul? Léo, a gente está numa situação, a gente tem que ter bastante pé no chão, né? A nossa situação no Rio Grande do Sul não é das melhores. A gente tem aí 2 candidatos que estão à frente das pesquisas, né? O Eduardo Leite, que está, né, correndo à frente mesmo, e que a gente sabe qual é o projeto. Ele já foi, né, já foi governador, saiu para poder se candidatar a presidente, não deu certo, voltou, né? Tirando ele não, ele era contra a reeleição, mas a dele ele é a favor, né? Então ele segue aí como candidato novamente, tentando voltar a ser governador. E o que a gente tem que pensar, né, nesse panorama? Que primeiro a gente tem que fazer uma força para eleger o Edgar Preto, né? Que é o candidato aí da esquerda nesse pleito, que tem feito, enfim, vários debates, que tem trazido um projeto unificado, no mínimo para a gente poder ter mais democracia, mais participação, né, e que a gente possa, de fato, ter na área da educação, nenhum retrocesso, que é o que a gente viu todo esse período, né, com relação ao Eduardo Leite, o Sartori nem se fala, né, então a gente está recebendo uma educação no Estado cada vez mais precária, cada vez mais entristecida, eu digo, né, porque as escolas estaduais, tu entra, é uma dor assim que a gente tem pelo descaso, né, dos governos, pela falta de manutenção, falta de estrutura. Então a gente tem aí um cenário devastador, né? A própria organização do currículo, que também está sofrendo, né? As pessoas, os alunos estão vendo, né, a dificuldade, os próprios professores, tem professor aí dando aula de conteúdo, né, de disciplinas que não são as que ele se formou, né? Conheço professores que são formados em uma área que estão dando, né, aula em outras áreas porque não tem professor, ou porque ele não tem a carga horária naquela escola porque tiraram, por exemplo, os professores de filosofia, né? Então eles também estão tendo que dar conta de componentes curriculares que não estão dentro da, né, que não são as que ele se formou para aquilo. Então a educação está uma várzea, como diz o outro, né? Tá assim, tá de qualquer jeito, né? O que dá, vamos fazer. E não pode ser assim, tem que ter um projeto de fato, um projeto que né, seja de acordo com as expectativas das pessoas. Óbvio, né? As pessoas veem na educação uma projeção para o futuro, né? Quem é pobre sabe que sem educação vai ser muito mais difícil, então as pessoas né, querem uma educação de qualidade, mas o que a gente está recebendo não é isso. E esse é o cenário do Estado, umas escolas precarizadas, falta de profissionais, profissionais esgotados, um componente, né, o currículo que não é de acordo com o que a gente quer de transformação da sociedade, mas sim de manutenção e maior exploração desses, né, desses alunos, desses discentes que vão daqui a pouco sair da escola e vão estar, né, trabalhando, vão estar em outros espaços de trabalho. Então, o mínimo que a gente tem que fazer hoje é garantir que a gente possa minimamente ir para o segundo turno, né, o que já é difícil, mas precisamos fazer esse debate, e que a gente possa ter, dentro da Assembleia, pessoas que vão defender a educação de fato, que a gente sabe, né, é difícil, dentro desses espaços parlamentares, que a gente alavanque projetos que são da gestão, mas a gente pode fazer todo um contraponto e realmente provocar a gestão no sentido de melhoria, se essa gestão não é dentro do nosso próprio campo, né? Mas se é de um campo contrário, como é o PSDB, como é, imagina o Onyx, né? Como que vamos conseguir dialogar com uma criatura como aquela, né? Que enfim, defende, é de rir, né? Mas que defende projetos como o projeto que a gente tem aí, né? Projeto não, essa distopia que a gente está vivendo no Brasil, né? Então, não vai ser fácil, a gente precisa estar dentro desses espaços, né, Léo? A gente precisa estar aí reverberando as vozes de quem tem feito essa crítica, de quem tem visto a educação cada vez mais precarizada. A gente teve vários avanços na área da educação, mas a gente sabe, quem está dentro de sala de aula sabe que a escola está
assim, cada vez mais fracassada. Esse modelo educacional que a gente tem está cada vez mais fadado a fracasso mesmo, né? Não é o aluno que fracassa, fracasso escolar, não é, é a educação como um todo. A gente precisa rever isso, e não é rever dentro de gabinetes, não é rever dentro, né, chamando empresários para pensar em educação, é chamar os professores, é chamar aqueles pesquisadores, pessoas que estão aí na luta, que sabem, né, o quanto a gente precisa ainda investir na educação para ter um retorno, e que desse modelo que está aí dado não é um modelo que vai nos permitir chegar realmente a uma transformação, pelo contrário, é manutenção, né, desse sistema, e a escola, né, reproduz isso o tempo todo, porque, né, é um atrás do outro, é a nota, é a, né, a mercantilização, as privatizações, porque daqui a pouco a gente vai estar tendo, a terceirização já existe, né, em várias áreas da educação, a merenda escolar mesmo é terceirizada no Estado, né? A gente não tem aí, até tem as merendeiras, mas a gente tem visto cada vez mais uma terceirização. Isso já está começando. Tem escolas de educação infantil, né, que municípios aí que já estão sendo através de contratos, e daqui a pouco eles vão estar contratando professores por aula dada, né, que é o sonho de consumo deles. Já teve, em Minas Gerais já fizeram isso, de chamar uma OCIP, né, para chamar os professores por aula, hora aula. Ó, eu te pago tanto a hora aula e tu vai dar aula ali na rede pública. Isso deu errado, né? E é isso que eles querem, esses modelos que daqui a pouco podem estar chegando aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem que estar muito forte, a gente tem que estar fazendo esse debate, né? E cobrando, provocando cada vez mais a valorização da escola, né? Investimento mesmo público massivo dentro da educação, porque a educação, todas as áreas dependem da educação, na real, né? A saúde, né? Projetos, desenvolvimento, tudo isso depende da educação. Se a gente não tem uma educação de qualidade, nós não vamos ter cidadãos capazes né, de produzir algo para a melhoria da nossa vida. Vamos ter pessoas aí pensando a partir da lógica do mercado, a partir do lucro, e esses que estão pensando isso são os mesmos que investem, né? Como, por exemplo, investido no Eduardo Leite, né? O Instituto Lehman se investiu no Eduardo Leite, na figura dele, pagou cursos para ele no exterior, não é à toa que ele volta para o Brasil e volta já sendo governador do estado e agora querendo novamente ser governador do estado. Então, não é fácil, né? Falei, mas, enfim, né? Acho que o pessoal vai entender. Aqui no podcast a gente já falou várias vezes sobre essas questões, e a solução está na ciência, e não nas propostas mágicas aí dos empreendedores. A gente está terminando o nosso tempo aqui, tá, Fernanda? Então, gostaria de deixar uma mensagem para quem nos acompanha, uma mensagem final. Eu gostaria primeiro de agradecer, Léo, tu e Ian, né, o Esperançar, esse projeto, né, falo novamente, esse projeto tem muita, né, muita coisa ainda para fazer, né, muitos debates ainda para trazer, que tem nos trazido questões tão importantes, né, em todas as áreas da educação, desde a pré-escola até a universidade, né, e dizer, né, para o pessoal que a gente se una, né, a educação pública, a educação como um todo, ela é fundamental, né, a ferramenta para a gente poder realmente transformar a nossa vida, né? E não é no sentido de, tenho um curso, vou conseguir ter um emprego bom. Não é nesse sentido. É no sentido de pensar criticamente e lutar para que a gente tenha cada vez mais uma sociedade mais igualitária, mais solidária, que se desenvolva de fato para que a gente não se mate, que a gente não morra, porque o desenvolvimento que a gente vê do capitalismo, esse desenvolvimento que nessa meritocracia, esse modelo, ele está nos levando cada vez mais rumo à nossa morte, né? A morte do nosso planeta. Então a gente não pode. A educação ela precisa olhar para tudo isso, ela precisa olhar para esse ser humano e ela precisa, enfim, incentivar, motivar para que a gente tenha, né, vontade
mudar mesmo o mundo, né? Quando a gente fala isso, não é uma utopia, é uma verdade, né? Não é uma utopia, óbvio que é, né? Mas não é algo que a gente, no sentido de as pessoas dizem, é algo que nunca vai acontecer. A gente tem que ir em busca disso, porque senão realmente nunca vai acontecer, a gente nunca vai chegar perto, né? Nem próximo daquilo que a gente quer. Então a gente precisa acreditar e a educação precisa de um olhar muito cuidadoso, cada vez mais, né? E muita organização na luta para a gente enfrentar tudo que tem vindo e que ainda há de vir, né? Infelizmente. Então é isso aí, pessoal. Fala maravilhosa para encerrada. Nossa vereadora Fernanda Miranda, candidata a deputada estadual. Vocês já sabem, no dia da eleição é 50999, né? Para a gente conseguir chegar lá nessa utopia. Fernanda, sei que a gente estava muito apertado de tempo, foi difícil, a gente está cansado também, né? O dia está corrido e tal, mas eu só tenho a te agradecer por aceitar o convite de participar do podcast. Seu primeiro podcast em que Falando em Educação passa a participar do Esperançar. Então, uma pena que o Ian não pôde estar aqui, mas muitíssimo obrigado, camarada do meu coração, pessoa que eu admiro muito na luta, no trabalho. É isso, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigadão. E, pessoal, esse foi o Falando Educação, podcast especial do Esperançar. Nós agradecemos a todos e todas por nos acompanharem e pedimos que continuem com a gente. Ajude o Esperançar a crescer e o podcast a melhorar, contribuindo com o nosso financiamento coletivo na plataforma Apoia-se ou pelo Pix em ocoletivoesperançar@gmail.com. Até o próximo episódio.